E, portanto, eu diria que a maior parte, ou quase a totalidade, dos pontos preservou aquilo que era o conceito original da MP, mas em alguns pontos isso não foi mantido. E, portanto, o governo continuará trabalhando para que nos outros espaços legislativos que a MP ainda tramitará, que o conceito original dos pontos que foram mexidos e que, em nossa opinião, está desalinhado com as políticas que precisam ser implementadas, que nós possamos retomar, portanto, o conceito original daqueles pontos que foram modificados. E, portanto, a votação se deu apenas no âmbito da comissão e nós continuaremos trabalhando para que esses pontos, e vou insistir, que representam pontos muito importantes, agora que quantitativamente são poucos em relação ao conjunto, e por serem poucos nós achamos que agora, nas outras instâncias, nós iremos focar nesses pontos para reabilitar o conceito original da MP. E essa será uma tarefa aqui do nosso articulador político, do ponto de vista dos pontos principais, por exemplo, está a questão das diretrizes dos recursos hídricos. Não só a entidade, a instituição ANA, mas a definição de políticas. Qual é o conceito que nós entendemos ser mais adequado e que, na verdade, é praticado anteriormente pelo governo federal e é praticado por quase a totalidade dos estados? É o conceito de divisão de tarefas. Quem define regras, procedimentos e política de uso dos recursos hídricos, que tem um uso múltiplo para diversas funções, é a área ambiental. Aqueles que implementam e materializam esse uso hídrico é cada pasta. Então, se a água é para abastecimento humano, é Ministério das Cidades ou Ministério da Integração. Se a água é para irrigação, é o MDA ou o MAPA. Então, o uso da água e a infraestrutura que possibilitará o uso do recurso hídrico é de cada pasta. Mas a definição, os critérios que garantem o equilíbrio ambiental e o regramento que a lei e a Constituição estabelecem sobre as prioridades de uso da água, esses, ao nosso entender, tem que ficar no Ministério do Meio Ambiente e nós trabalharemos nas outras instâncias. Esse é só para citar um exemplo, para não haver um detalhamento, como, em nossa opinião, outros pontos nós vamos trabalhar, portanto, para que o conceito original ele seja preservado. E eu passo aqui... Olha, o cadastro, o nome já diz, Cadastro Ambiental Rural. E eu quero só expressar que nós estamos falando do cadastro. E quem faz o cadastro, inclusive nós fizemos essa interlocução até com o relator, há um entendimento equivocado de que a alocação do cadastro modificaria o acesso a esse cadastro. Primeiro que o cadastro não é feito a nível de ministério, nem do governo federal. O cadastro, primeiro, é uma autodeclaração dos proprietários rurais. Todo ele é feito por autodeclaração. E é feito a nível municipal e estadual. A nível federal não é elaborado o cadastro, não é preenchido o cadastro e, assim como a declaração do imposto de renda de cada um de nós, a Receita não pode alterar a nossa declaração, a sua, a minha, a de nenhum cidadão brasileiro. O Ministério, seja ele qual for, não pode alterar ou mexer na declaração que as pessoas dão sobre sua propriedade. E, portanto, nós estamos falando quem vai ser o gestor do banco de dados, que é público, que pode e deve ser acessado por universidades, estados, municípios, pela imprensa, assim como o banco de dados do IBGE, do Censo, é público.
Ele fica em um lugar porque alguém tem que contratar os computadores que vão ser mantidos, tem que pagar a energia que vai ser mantido o cadastro. Mas o preenchimento do cadastro não é feito e não pode ser alterado por qualquer ministério. Então, é uma disputa inócua. Ministro, que ele continue na gestão, que ele volte... Não, que ele continue originalmente onde foi proposto, no caso, no Ministério do Meio Ambiente, que o nome já diz, é cadastro ambiental rural. E demarcação de terra também volta para povos indígenas. Você sabia, ministro, se fica da mesma estrutura que saiu na lista da produção? Como eu disse, nós vamos trabalhar no Congresso para que a essência das políticas públicas permaneça conforme a origem. Todo o trâmite, desde a origem da demarcação de terras indígenas, mesmo no relatório que foi votado, permanece no Ministério dos Povos Indígenas. O que foi modificado pelo relator é a última fase do processo, que é a homologação. E mesmo isso nós vamos conversar nas outras instâncias. Os senhores concordam, então, com a reação tanto da ministra Guajajara quanto da ministra Marina em relação a essas ameaças de esvaziamento das duas pastas? Padilha, senão eu não vou deixar ele falar aqui, ele vai ficar com ciúme aqui. Não, primeiro eu acho que é uma coisa muito importante da reunião, que estava presente, como foi dito pelo ministro Rui Costa, a ministra Marina Silva do Meio Ambiente, a ministra Sônia Guajajara dos Povos Indígenas, ministro Esther da Gestão, ministro Rui Costa da Casa Civil, Pimenta da SECOM, nós pela SRI e os 3 líderes do governo e o presidente Lula, a convicção de todas e todos presentes do compromisso do presidente Lula com a agenda da sustentabilidade, da proteção ambiental e da proteção dos povos indígenas. A sustentabilidade está no coração do presidente Lula e do conjunto do governo do presidente Lula. Todos os ministros e ministras saíram com a convicção de que mesmo mudanças que foram feitas dentro da comissão mista, que são pontos importantes, que são pontos relevantes, que nós vamos continuar conversando no Congresso Nacional, mesmo com essas mudanças, não impedem a implementação do programa de governo do presidente Lula e da sua ação, onde coloca a sustentabilidade ambiental no centro da agenda de desenvolvimento econômico. O governo tem instrumentos que não impedem que qualquer mudança de troca de competências que o Congresso Nacional possa vir a fazer, não impedem que a ação do governo, a ação dos seus ministros e ministras, seus responsáveis, continuem a agenda de sustentabilidade que tem sido já na largada do governo com resultados muito positivos, como a redução de mais de 42% do desmatamento na Amazônia, que nós já obtivemos. A ministra Marina, inclusive, trouxe esses dados. E o protagonismo do Brasil na agenda ambiental e de mudança climática no Brasil e no mundo. Então, essa é a primeira questão. Nós vamos continuar dialogando com o Congresso Nacional, como é prática dos nossos líderes, do governo. Vamos conversar em conjunto, como um time conjunto no Congresso Nacional, para buscar até a votação no plenário, para que esse relatório, que já tem muitos avanços, é muito importante todo mundo ter clareza que o relatório consolida a criação de 37 ministérios. O relatório não acaba com nenhum ministério, não acaba com nenhum órgão, não tira do governo a possibilidade de poder implementar a sua agenda política, que foi tanto o resultado eleitoral quanto dos primeiros programas já apresentados pelo governo. Nós vamos continuar conversando com o Congresso Nacional, com o seu relator, para buscar, até a votação no plenário, aprimoramentos necessários a partir das demandas, do diálogo que nós temos feito há semanas. Essa negociação com o relator vem sendo feita há semanas e o debate na comissão mista também. E vamos trabalhar para, até o plenário, no diálogo, buscar
aprimorar, respeitando o processo legislativo. Vamos combinar o seguinte. Calma, primeiro eu vou ouvir as mulheres. Vamos combinar, só um minuto, ó. Porque todos nós temos agenda, eu queria... Espera um pouquinho, ó. Gente, espera um pouquinho. Vamos combinar 3 perguntas, que todo mundo aqui tem agenda, certo? Vamos responder as mulheres. Primeiro, já ouvi aqui uma pergunta, espera um pouquinho. Não existe por parte do governo nenhuma medida de judicialização enquanto está em curso o processo legislativo. Esse é um governo que respeita a relação e o papel que tem o Congresso Nacional. A solução pela política. De construir, a solução é pela política, é no diálogo, respeitando o processo legislativo. E quero reafirmar, independente do texto, né, o relatório que foi aprovado na comissão mista, ele não impede que o governo possa implementar o conjunto de políticas, inclusive garantir a sustentabilidade como centro do programa de governo e da sua ação de governo. Calma, espera um pouquinho, deixa eu ouvir. Eu falei, vou ouvir as mulheres. A pergunta que eu fiz não foi respondida. Concordo com tudo que as pessoas já responderam muitas perguntas. Mas o que eu queria saber é se, com essa manifestação, os senhores admitem essa reclamação feita por Guajajara e Marina em relação ao esvaziamento das duas partes. Essa é a reclamação deles, independentemente da agenda do governo. Isso foi amplamente discutido, inclusive, na reunião, e todos saíram com absoluta convicção, apesar de pontos que não foram de concordância com o governo. É um relatório de mais de 50 páginas, dezenas de artigos. Nós tivemos alguns pontos, como já foram citados aqui pelo ministro Rui, que não tinham concordância do governo. Apesar desses pontos, isso não impede o governo de implementar suas políticas. Não há esvaziamento da agenda da sustentabilidade do governo. Não impede. Esses instrumentos não impedem o governo nem os ministérios, porque isso aqui não é ministério isolado, é um time coordenado e articulado. Não impede de implementarmos a política e garantir a sustentabilidade no centro do projeto de governo. E o governo tem instrumentos para manter essa articulação e manter essa implementação. Essa é a convicção de todos e o compromisso também reafirmado pelo presidente Lula de que essa agenda é central no seu projeto de governo, convicção de todas e todas na reunião. Vou ouvir. Permitiu que a votação ocorresse, ou não permitiu força para impedir que essas manifestações, mudanças ocorressem no âmbito da comissão especial, e agora está tendo que correr atrás de prejuízo no plenário. Não, isso é a situação do debate do Congresso Nacional. Não é a primeira vez, nem será a última, que uma medida provisória encaminhada por um governo de reestruturação administrativa venha a ter mudanças pelo Congresso Nacional. Aconteceu isso na medida do Bolsonaro. Eu era deputado de oposição, estava lá, tiveram mudanças. Não é a primeira vez, nem será a última. O Congresso Nacional tem a sua opinião, tem a sua composição. Esse é um governo que respeita o diálogo e o papel institucional do Congresso Nacional, e nós vamos continuar jogando até o último momento de votação lá no Congresso Nacional, né, para que a gente possa ter no texto final aquilo que foi dito aqui pelo ministro Rui Costa, né, o espírito da medida provisória inicial. Tem vários avanços importantes, tem pontos que são preocupantes para nós, mas nós temos a garantia, tanto para os ministros e ministras como para a sociedade, que a agenda da sustentabilidade vai continuar sendo a agenda central do governo, independente do texto final. Obrigado. Um abraço. Tá aí, nós acompanhamos ao vivo uma entrevista à imprensa direto do Palácio do Planalto, onde na parte da manhã, até agora há pouco, o presidente Lula esteve reunido com ministros de Estado e também líderes do governo. Nós acompanhamos aí o ministro Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, também o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, respondendo perguntas dos jornalistas sobre esta avaliação que o governo vem fazendo do trabalho da Comissão Mista do Congresso em relação à medida provisória que define a estrutura
deste governo e as atribuições de cada ministério. Mais informações ao longo da programação da TV Brasil e também nas nossas redes sociais. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações do governo federal. Até a próxima.